A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, né, para fazer algo muito importante mesmo. Eu quero contar meu testemunho para vocês acerca de uma cura, né, que eu recebi da parte do nosso Deus alguns anos atrás. Na verdade, Deus tem sido maravilhoso em minha vida. Já me deu grandes livramentos, já me deu grandes curas, mas essa ficou marcada assim na minha vida, na minha história. Eu já era para ter feito esse vídeo já há um bom tempo, mas devido ao meu celular anterior não ter memória suficiente para gravar um vídeo longo, eu esperei, né, Papai do Céu me dar condições de ter um aparelho novo, para estar gravando meu testemunho hoje, para vocês conhecerem um pouco da minha história, a cura que Deus fez na minha vida. Porque sim, gente, eu fui curada de leucemia, câncer no sangue, graças a Deus. E eu quero contar para vocês, né, como tudo aconteceu, né? Continue comigo aí nesse vídeo. Vou estar falando acerca, né, vou estar falando acerca desse grande milagre que Deus fez na minha vida. Bom, gente, tudo começou no ano de 2002, né? Eu trabalhava de babá, em Rio Bonito, trabalhava em casa de família. Eu comecei a me sentir mal no final do ano de 2002, e depois de gastar dinheiro, né, com medicamentos, médico particular, a causa do que eu estava sentindo naquele momento ainda não tinha sido diagnosticada. Eu comecei a sentir muitas dores mesmo, intestinais, fortes dores no abdômen. Eu estava tendo dificuldade de ir ao banheiro fazer minhas necessidades. Quando conseguia, era com muita dor, até que chegou um determinado momento que eu não conseguia mais ir no banheiro fazer as minhas necessidades, devido à dor que era insuportável. Cheguei a passar por alguns médicos, várias medicações, mas até então ninguém sabia o que eu tinha. Começou a aparecer umas manchas roxas no meu corpo, até que uma pessoa conhecida minha me indicou um médico, né, que poderia me ajudar naquele momento. E eu fui, né, paguei a consulta particular e fui nessa consulta e devido a relatar ao médico que eu estava sentindo, fortes dores intestinais, dificuldade para ir ao banheiro, e já havia passado por vários médicos, já havia gastado dinheiro em farmácias, né, com várias medicações. Aí esse médico que me indicaram, ele resolveu me internar para poder ver o que estava acontecendo comigo, as causas dessa dor. Resolveu me internar no hospital da Civarga, em Rio Bonito. E lá eu ia fazer alguns exames, né, para saber a causa da dor. E tinha manchas roxas pelo corpo também, que na minha cabeça era devido às dores que eu estava sentindo, né? E até que eu me internei no hospital de Rio Bonito, né? No Darcy Vargas. Eu me internei no início do ano de 2003, né? Me internei lá em janeiro de 2003. E quando eu estava internada, infelizmente não deu tempo de fazer alguns exames que precisava ser feito, porque eu tive uma crise de dor muito forte mesmo, muito forte. Eu tive que ir direto para a sala de cirurgia. Chegando lá, né, realmente foi constatado que eu estava com uma fístula intestinal. Essa era a causa da dor, né? Essa era a causa da dificuldade de eu ir ao banheiro fazer minhas necessidades. Essa fístula ela foi retirada, né? E até então eu achei que ia ficar tudo bem. Bom, o problema foi retirado, ia ficar tudo resolvido. Isso é o que eu pensava, né? Só que algo maior estava para acontecer em relação à minha saúde e não foi fácil. Na mesma semana que eu passei pela cirurgia, né, que foi retirada a fístula intestinal, eu comecei a passar muito mal no hospital. Eu comecei a ter sangramento, muito sangramento no local da cirurgia, e as manchas roxas continuavam, né? E a equipe médica havia falado comigo que após a cirurgia essas manchas iam sair. Outros pacientes que estavam comigo na enfermaria perguntou até se eu era casada na época, né? Na época eu era solteira, morava com os meus pais. Perguntaram se eu era casada devido às manchas roxas, acharam que eu tinha sido espancada pelo meu marido, mas não, as manchas roxas era devido a algo maior, né, que estava para acontecer na minha vida, né, em relação à minha saúde. E após passar pela cirurgia no hospital, na mesma semana, né, que a fístula foi retirada, eu infelizmente tive um sangramento muito forte, muito grande, de sujar os lençóis do hospital e
A enfermeira chamou o médico, ele naquele momento não pôde vir, porque ele estava ocupado em outra cirurgia. E eu, chorando para ela, eu falei: enfermeira, eu quero ver minha mãe, eu preciso ver minha mãe, eu não quero morrer sem ver minha mãe, porque na minha cabeça, naquele momento, eu ia morrer. Eu estava afastada do caminho do Senhor, estava afastada. E eu chorei querendo ver minha mãe, mas eu não pude vê-la naquele momento. Passou algumas horas, o médico de plantão, né, foi, foi me ver. O sangramento foi estampado, né? Eu estava fraca já, devido a ter perdido muito sangue. Mas graças a Deus eu não parti naquele momento ali, né? Até que os médicos fizeram alguns exames, né? Depois e constataram que algo estava de errado comigo. E até então eu não sabia o que estava acontecendo, né? Alguns parentes já foram avisados do que poderia ser. E eu fui encaminhada diretamente para o Hemorrio, né? Um ótimo lugar para tratar da saúde. Eu fui encaminhada para lá. Eu lembro que eu cheguei lá e tinha um elevador, né, me esperando já, uma equipe médica. De início, a minha tia Zete me acompanhou, né? Foi uma pessoa também muito importante na minha vida nesse momento. A minha família até então sabia já o que estava acontecendo. Aí pensa só que para uma jovem, né, de 19 anos que eu tinha na época, uma jovem que nunca na vida havia se internado, eu já estava, né, alguns dias internada no Darcy Vargas em Rio Bonito, em relação à cirurgia do intestino que eu fiz, e agora eu fui direto por Hemorrio, né, sem saber o que me esperava lá, sem saber que estava para acontecer. E chegando lá foi aquela mobilização, né, a equipe médica se juntou, eu recebi várias medicações, tinha vários aparelhos do meu lado, e eu querendo saber o que estava acontecendo, porque quando eu saí de Rio Bonito, me disseram que eu só ia fazer uns exames, né, no Rio e ia voltar. Mas não foi dessa forma, né, que aconteceu. Eu fui e fiquei, né, no Rio. Até então não sabia o que eu tinha. E eu perguntava à minha tia Zete, o que eu tinha, tia? O que eu tenho, tia? Ela, calma, Carla, mais tarde o médico vai te falar. E chegou a noite, né, devido à minha insistência em saber o que eu tinha, porque eu não tinha retornado para Rio Bonito. O médico veio conversar comigo, doutor Jorge, até lembro o nome dele até hoje. Eu fui atendida no Hemorrio em 2003 pela equipe do doutor Jameson. E o doutor Jorge fazia parte da equipe, ótimos médicos, ótimos profissionais, enfermeiros, tudo. E o doutor Jorge veio conversar comigo. Eu falei, doutor, o que eu tenho, doutor? Eu olhava para o lado, irmãos, e via pessoas carecas, sem o cabelo, com aparelhos, né, de medicação do lado. Eu não tinha noção do que era aquilo, do que estava acontecendo. Eu não tinha noção do porquê eu estava ali naquele momento. E o doutor Jorge, ele foi sincero comigo, né? Ele olhou para mim, falou, Carla, você está com leucemia, câncer no sangue. Quando eu vi aquilo do médico, é como se meu mundo desabasse, porque há poucas semanas atrás eu estava bem, né? Ou eu achava que estava bem, porque longe do Senhor ninguém fica bem. E até então eu nunca tinha ficado internada, aí vou para Rio Bonito para cuidar do intestino, para cuidar de uma dor intestinal. Agora estou ali no Hemorrio. O médico falou: olha, você está com câncer no sangue, com leucemia. E eu falei para ele: é grave, doutor? Aí ele: ó, você vai passar por algumas sessões de quimioterapia, seu cabelo vai cair, você vai ter pneumonia, seu fígado vai inchar, mas se você suportar tudo isso, você vai viver. Não foi fácil, irmãos. Ai, Jesus. Não foi fácil ouvir essa verdade do médico, né? Não foi fácil. Mas eu precisava ouvir, né? Eu precisava saber o que estava acontecendo. Aí no dia seguinte, né, a minha tia Zete, ela foi embora. A minha irmã Leni foi uma das que ficou de acompanhante comigo. A minha irmã Leni e a minha mãe Zenilda, né? Elas me ajudaram também no hospital muito. Minha tia Zete, minha irmã Leni e minha mãe Zenilda ficaram comigo, né? Os dias que eu precisei ficar lá. Até então minha família já sabia o que estava acontecendo, né? Meus parentes. E foi assim, irmãos, foi uma união de fé em prol da minha saúde, sabe?
mesmo eu estando afastado do caminho do Senhor, mas tinha pessoas lá fora, fora do hospital, orando por mim, pedindo a Deus por mim, independente da religião, eles queriam, né, que eu ficasse boa, curada. Eu lembro que foi uma união de fé, eu lembro que minha irmã Leni, minha mãe, me falou: olha, o povo de Deus está unido, está orando por você. Se juntou os católicos, evangélicos, até pessoas que não tinham nenhuma religião naquele momento, mas que acreditavam em Deus e pediram a Deus pela minha saúde. Foi uma união de fé. Eu recebi visita de padres lá no Hemorrio, recebi visita de pastores, mas lá dentro de mim, algo assim não estava bem, meu coração estava fechado. Quando eu soube da minha situação real de saúde, que eu estava com câncer no sangue, eu tipo culpei Deus pelo que estava acontecendo comigo. Foi um erro, né? Porque Deus não tinha culpa de nada. Só que Deus tem planos na nossa vida, Deus tem propósito, que muitas vezes a gente questiona ele, né? O porquê, Senhor, o porquê, mas muitas vezes temos que falar, para quê? Eu estava com o coração fechado naquele momento e a minha situação de saúde só ia piorando, irmãos. Só ia piorando. Eu via pessoas, né, que chegavam lá num estado muito crítico e naquela primeira internação que eu tive no Hemorrio, a pior paciente daquele quarto era eu. Os outros, né, apesar de também estarem com câncer, mas eles andavam pelo hospital, né, tava só com um aparelho de quimioterapia, eu tava com 2 aparelhos, eu não conseguia andar, que eu fiquei fraca, devido à perda de sangue em Rio Bonito, eu perdi muito sangue, eu fiquei fraca, eu tive dificuldade para andar. É horrível, irmão, você ficar dias sem tomar banho, só tomando banho no leito, não é a mesma coisa de você estar debaixo de um chuveiro, tomar banho. Nessa hora, até um simples banho a gente valoriza, né? E a minha situação só foi piorando porque eu estava com o coração fechado, eu culpava Deus pelo que estava acontecendo comigo. E a minha família me avisando, Carla, tem pessoas orando por você, tem pessoas buscando por você, mas você tem que acreditar, você tem que agir. E os dias passando e minha situação só piorando. Até que eu comecei a ter muita dificuldade para dormir naquele lugar. Muita dificuldade mesmo. E minha mãe falou: dorme, filha, você precisa dormir, você precisa descansar. Falei: mãe, eu não vou conseguir dormir, mãe. Eu não vou. Eu fiquei alguns dias sem dormir naquele hospital, minha mãe insistindo. Eu falei: mãe, eu não vou conseguir dormir. Nem com medicação eu conseguia dormir, irmãos. Até que eu falei com minha mãe, eu falei: mãe, olha só, se eu dormir eu vou morrer. Porque quando eu fecho os olhos, eu me vejo passando num lugar escuro. E lá na frente tem uma luzinha, eu tento alcançar aquela luz. Eu corro em direção àquela luz e eu não consigo alcançar. Mãe, se eu dormir, eu vou morrer. Foi, um momento difícil aquele para mim. Porque eu sentia que se eu dormisse da maneira como eu estava, da maneira como estava a minha vida naquele momento, eu ia morrer. E pela visão que eu estava tendo, né, que eu acredito que foi uma visão, quando eu tentava dormir, eu me via passando num lugar escuro e lá na frente tinha uma luz, eu tentava correr em direção àquela luz, eu tentava alcançar aquela luz e eu não conseguia. Não foi fácil. E os dias passando, minha situação só piorando. Até que chegou um determinado dia, né, que eu falei: mãe, abre a Bíblia para mim. Eu tinha levado uma Bíblia que eu nem olhava para ela até então. Falei: mãe, abre a Bíblia para mim. Aonde minha mãe abria a Bíblia, Deus falava comigo. Uma das passagens foi o Salmo, né, que diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aonde eu abria, Deus falava comigo, irmãos. E ali meu coração começou a se quebrantar naquele momento. Eu chorei, chorei muito. Eu pedi ajuda a Deus, eu orei, eu pedi socorro. Oh, meu Deus. Foi um momento assim entre eu e Deus, sabe? Eu pedindo perdão por estar com o coração endurecido, por estar culpando ele pelo que eu estava passando. E eu consegui orar naquele hospital, pedir socorro a Deus, pedir ajuda. Entreguei minha vida na mão do Senhor. Aí começou a agir de Deus na minha vida. Depois de dias sem dormir naquele hospital, eu consegui dormir. Eu dormi tanto, irmãos, mas eu dormi tanto naquela noite, lá no Hemorrio, que
No dia seguinte eu perdi até o horário de fazer o exame de sangue, né? Tiveram que me acordar para eu colher o exame, para colher o exame de sangue, porque eu dormi a beça. Tive uma noite, né, de paz, não tive medo de dormir, porque eu sabia que Deus estava comigo. E de lá para cá o agir do Senhor começou na minha vida. Minha irmã Leni, né, que foi uma das que ficou comigo no hospital, mesmo ela naquele momento também, não estando nos caminhos do Senhor, mas ela intercedia a Deus no banheiro pela minha vida, pela minha saúde, ela orava a Deus. Minha mãe, minha irmã Tininha em casa, né, meus parentes, amigos, meus irmãos evangélicos, católicos, estavam pedindo a Deus pela minha saúde. Então foi uma união de fé, irmãos, que me deu muita força mesmo para suportar tudo aquilo. E graças a Deus, de lá para cá, meus exames foram melhorando. O médico falou para mim: olha, diminuiu bastante, né, a leucemia do sangue. Eu não vou saber explicar agora os detalhes, né? Mas as minhas taxas estavam melhorando. Então ele falou para mim: olha, você vai ter uma primeira alta para você ir para casa. Meus exames foram melhorando, graças a Deus. Eu comecei a sentir o agir de Deus, né? Porque eu abri meu coração para Ele, eu me quebrantei, e eu sabia também que o povo de Deus estava unido, pedindo a Deus pela minha saúde. A minha família estava unida, tanto as minhas irmãs, minha mãe, estavam com fé que eu ia ficar boa, né? Apesar da minha família também não estar nos caminhos do Senhor naquele momento, mas eles tinham fé que Deus ia me curar, que Deus poderia me curar. E foi uma união entre os evangélicos, católicos, em oração pela minha vida, pela minha saúde. Aquilo me deu muita força e foi algo assim maravilhoso. Eu comecei a sentir um mover de Deus, o agir de Deus na minha vida naquele momento, quando eu me quebrantei, me entreguei aos pés do Senhor, pedi perdão pelos meus pecados e me entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E meus exames foram dando muito bons, graças a Deus. O médico falou: olha, você vai ter uma primeira alta para você ir para casa, ficar uns dias em casa, mas depois você vai ter que retornar para fazer mais uma sessão de quimioterapia. E as medicações que você toma aqui no hospital, você vai ter que tomar oral em casa. O sonho ouvir, irmão, que eu ia ter alta para estar uns dias em casa foi uma benção na minha vida. Mas antes disso, irmãos, eu chorei muito quando eu consegui tomar banho no chuveiro. Eu fui de cadeira de rodas pro banheiro, que eu estava um pouco debilitada ainda, né, devido à quimioterapia. Quando a enfermeira me levou pro banheiro, irmão, com a autorização do médico, para tomar um banho de chuveiro. Eu chorei, chorei de alegria, chorei de alívio. Eu chorei, irmãos, quando eu consegui tomar meu primeiro banho no chuveiro lá no Hemorrio. Eu nunca valorizei tanto um banho na minha vida igual aquele dia, porque eu estava há dias tomando banho no leito. E quem já passou por isso sabe que a gente até toma banho no leito por uma questão de necessidade, por uma questão de saúde naquele momento, mas nada como você estar debaixo de um chuveiro, água caindo sobre você, te lavando, te limpando. Foi uma alegria. Bom, irmãos, os dias passaram e eu recebi minha primeira alta para ir para casa. Antes disso, eu tive que passar no hospital da Vargas, né? Foi orientação do Hemorrio, né? Para poder tomar bolsas de sangue antes de eu ir retornar para minha casa, antes de eu ter essa primeira alta em casa. E eu retornei, né, para o Daci Vargas, antes de ir para casa. E chegando lá, eu percebi que algumas pessoas me olhavam espantado. Eu não entendi o que estava acontecendo, até que eu perguntei à enfermeira: por que estão me olhando assim? Ela falou: Carla, é que o médico falou que quando você foi para o Hemorrio, você não ia voltar. Você não ia mais voltar. Então a gente está aqui espantado de te ver viva, de te ver bem. Aí eu falei assim: glória a Deus que eu estou viva, graças a Deus. Deus é fiel. E eu fui para casa, irmão, depois de ter passado, né, uma ou duas noites no Daci Vargas, eu não lembro agora, para tomar bolsas de sangue. Eu fui para casa, fui de ambulância, fui recebida com festa na minha casa, né? No bairro do Chavão que eu morava, o povo de Deus lá unido me recebeu com festa, com aplauso, e eu senti aquele carinho que me deu muita força, foi muito abraçado e foi uma bênção. Eu louvo a Deus por você que participou, né, dessa vitória comigo, que orou, que pediu a Deus por mim, que esteve do meu lado, né, no momento que eu mais precisei. Que Deus abençoe sua vida.
Então, irmãos, foi maravilhoso estar em casa. E naquela mesma semana que eu tive alta também teve um culto na minha casa, né? E a falecida Dalete, que era uma missionária aqui da região onde eu moro, no final do culto ela fez o apelo, então eu quis confirmar para Deus a minha decisão de retornar aos caminhos dele. Ela fez o apelo no final do culto, né? É, uma irmã também que descansa no Senhor, que é a falecida Hélia, que foi uma pessoa também muito importante na minha vida, ela que levou a irmã Dalete, a missionária Dalete lá em casa, junto com algumas irmãs da igreja dela, da congregacional, e no final elas fizeram o apelo. E eu confirmei a minha decisão. Eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. E eu retornei definitivamente para os caminhos do Senhor. Foi bênção, foi bênção, foi bênção. Glória a Deus por isso. Eu tive muitas pessoas que fizeram parte, né, dessa minha história, né? Eu tive pastores amados que me visitaram no hospital, pastor Hélio, que fez meu casamento, né? Presbítero Adilson, a esposa dele, Cláudia, também sempre me visitavam em casa. Então eu tive assim um apoio muito grande de pessoas cristãs, independente do nome da denominação, mas que me abraçaram, que me ajudaram, que ajudaram a minha família naquele momento e foi muito importante para nós. É, então eu louvo a Deus por sua vida. Você que me ajudou, que ajudou a minha família, seja orando, seja cooperando com algo, né? Que naquele momento também eu recebi doações, né, irmãos? De alimento, de leite, ajudou muito mesmo. E nos dias que eu estava em casa, é, a receita lá que veio do Hemorrio era muita medicação mesmo para tomar, enquanto eu estivesse em casa até retornar para a segunda sessão de quimioterapia. E uma parente minha, né, que se confundiu lá nos horários da minha receita e na quantidade, tinha medicação lá que eu era para tomar 3 por dia. Eu acabei tomando 9. Houve uma confusão lá na hora de interpretar a letra do médico e eu fiquei muito preocupada com isso que aconteceu. Eu sei que a pessoa quis ajudar, mas eu acabei tomando medicações além do que era para tomar, além da quantidade que era para tomar. E quando eu voltei para minha consulta no Hemorrio, que ia marcar a segunda sessão de quimioterapia, o médico soube do que aconteceu, que eu havia tomado 9 medicações por dia de um determinado remédio, em vez de tomar 3. E eles ficaram muito preocupados comigo, pediram para adiantar meu exame para ver o que estava acontecendo. E eu, confiante no Senhor, falei, meu Deus, me dê mais esse livramento aí, que dê tudo bem no meu exame. Até que o exame ficou pronto mais tarde, o médico me chamou, falou, Carla, você tem certeza que você tomou 9 medicações desse remédio, em vez de tomar 3 por dia? Você tomou 9 por dia? Falei, tomei, doutor. Houve, né, uma situação lá com a minha receita, que a parente não soube identificar direito a quantidade, a medicação, não entendeu direito a letra do médico e eu acabei tomando além do que era para tomar. Aí você tem certeza? Eu falei, sim, doutor. Carla, graças a Deus, seu exame tá ótimo. Seu exame tá muito bom. Seu exame tá tão bom que você ia precisar de 5 sessões de quimioterapia, mas você vai fazer só 3. E eu louvo a Deus, irmão, por mais esse livramento que Deus me deu, né, em relação aos remédios. E lembrando que nesse período que eu fiquei na morrer, irmãos, a primeira internação que eu tive, né, eu era a paciente mais grave do quarto. E, infelizmente, né, atualmente, eu perdi a maioria dos meus colegas de quarto da primeira internação que eu tive. A segunda internação que eu tive, eu fiz amizade com alguns também. E uma parte já se foi, né? Teve recaída, não suportou o tratamento, enfim. Tá morando com o Papai do Céu, né? E eu louvo a Deus que eu tô viva. Então, irmãos, eu ia fazer 5 sessões de quimioterapia, precisei só de 3. Graças a Deus, meus exames foram dando bons, né? Aí houve um determinado momento que eu ia para o Hemorrio de 15 em 15 dias, né? Para as consultas médicas, depois passei aí de mês a mês, de 2 em 2 meses, enfim. Nunca perdi uma consulta, sempre estive lá, porque eu tenho essa consciência que, assim como Deus me curou, Deus também usa a medicina para cuidar de nós.
Eu louvo a Deus pela equipe médica do Hemorrio, né, do ano de 2003 lá, que cuidou de mim, que cuidou da minha família também. E não foi fácil também, irmãos, porque eu tive perdas no ano de 2003, né? Meu irmão Luiz Carlos, que era o irmão mais saudável da família. Na época ele tinha 28 anos, na época que eu estava, né, em acompanhamento no Hemorrio. Ele foi até me visitar lá no Hemorrio e, infelizmente, meu irmão em 2003, né? Ele partiu dessa vida, né? Infelizmente, ele sofreu um atropelamento e partiu, né? Faleceu. Foi muito difícil, foi algo muito difícil para mim e minha família, porque quando eu estava em tratamento no Hemorrio, quando eu estava internada, qualquer ligação que a minha família recebia, eles achavam que era algo de ruim comigo. E meu irmão, que era o mais saudável da família, que era o que tinha mais saúde, né? Infelizmente, infelizmente ele foi atropelado no ano de 2003, maio de 2003, e faleceu. Não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. Bom, irmãos, através disso que aconteceu comigo na minha vida, né? Minha família também, hoje, né? Eles são servos do Senhor. Eu agradeço a Deus por isso, né? Claro que a gente tem uma irmã, né? A minha irmã Tininha era uma pessoa de fé também que sempre colocava louvores para a gente ouvir, sempre colocava orações nas rádios. Então, né, o evangelho também entrou na nossa casa através da vida da minha irmã Tininha, que estava sempre lá em contato com Deus, lia a Bíblia, botava o rádio em programas cristãos para a gente ouvir oração, isso foi muito bom. Mas a decisão deles mesmo de entregar a vida para Jesus foi em 2003, né? Depois disso que aconteceu comigo, né? Eles também serviram ao Senhor, passaram a servir ao Senhor. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Bênção de Deus. Então, irmãos, voltando a falar do hemorrio, de uma das internações que eu tive, né, que meus exames foram dando bons, graças a Deus, o médico falou: olha, seu exame tá tão bom que a gente vai fazer o exame da medula para saber como tá o câncer no sangue. Porque aqui no exame de sangue tá dando que tá tudo bem. Mas vamos fazer o da medula para comprovar. E eu fui para essa internação muito feliz, fui alegre, porque eu tinha certeza que Deus já tinha feito um milagre. E chegou o momento lá de fazer o exame, eu fiz da medula aqui no peito, né? É um exame um pouco delicado, mas que foi preciso, né? E eu fiz, e quando o resultado saiu, o médico veio: Carla, olha só, não tem mais nenhum sinal de leucemia no seu sangue, glória a Deus, aleluia, Jesus, muito obrigado. Não tem mais nenhum sinal de leucemia no seu sangue, não tem mais nenhum sinal de câncer no seu sangue. E eu estava muito feliz, irmãos. Aí o médico falou: você não vai pular, não vai gritar. Tem pessoas que quando recebem uma notícia dessa, pula, salta. Eu falei: doutor, eu tinha certeza que meu Deus já tinha me curado, então eu me alegrei antes. Irmãos, Deus me curou de câncer no sangue, leucemia mieloide aguda, MM3. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. Eu comecei meu tratamento no Hemorrio em 2013, irmãos. Mas eu nunca perdi uma consulta. Eu fui acompanhada pelos médicos até o ano de 2010, que veio a minha alta definitiva do hemorrio. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por Ele ter me curado. Eu louvo a Deus pela minha família ter estado do meu lado, né? Sempre esteve me ajudando, me apoiando. Louvo a Deus porque minha família hoje serve ao Senhor. Louvo a Deus pelos irmãos evangélicos, católicos, e você, né, que na época lá, mesmo sem você ter nenhuma religião, mas você pediu a Deus por mim, pela minha saúde. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que me ajudaram, me apoiaram no momento que eu mais precisei. Agradeço a Deus pela união que eu tive, né, entre igrejas evangélicas, católicas, que se uniram pedindo a Deus pela minha cura. Me deu muita força essa união, né, essa união de fé. E eu louvo a Deus que eu retornei para os caminhos do Senhor e precisei ainda ir para o hemorrio em várias consultas, né, médica, nunca perdi nenhuma, fiquei de 2003 a 2010 sendo acompanhada, indo nas consultas médicas, fazendo os exames, até que, graças a Deus, no ano de 2010 eu tive minha alta definitiva do hemorrio, não precisei mais voltar lá.
louvo a Deus pela equipe médica do Hemorrio, do Dr. Jamison, né? Dr. Jorge, que cuidaram de mim em 2003, não só de mim, mas de tantos, né? Louvo a Deus por você aí que é do Hemorrio, você é profissional da saúde, né? Que ajuda os pacientes, que faz o que pode, que faz de tudo para poder o paciente ficar bem, para o paciente ser curado. Que Deus te abençoe. Até os outros funcionários do Hemorrio, né, de outras áreas também, que Deus te abençoe. Foi um lugar que cuidou de mim no momento que eu mais precisei. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E, irmãos, Deus me curou, né? Graças a Deus por isso. E com o passar do tempo, irmãos, eu pensava assim, meu Deus, o Senhor me curou, eu te louvo por isso. Mas eu tinha muito desejo de ser mãe, irmãos. Na época eu era solteira, né? Eu não tinha namorado, né? Na época que isso aconteceu. Mas eu pensava assim, meu Deus, tem pessoas que podem ter preconceito em relação a mim devido ao que aconteceu na minha vida. E realmente, irmãos, eu passei por umas situações difíceis, né? Pessoas que desconheciam a doença na época que eu estava me tratando, alguns iam me visitar na casa da minha mãe, alguns ficavam de longe, nem perto de mim chegavam. Infelizmente, eu passei por isso, irmão. Não foi fácil, achavam que era contagioso o que eu tinha. Mas aqueles, né, que queriam o meu bem, que me apoiaram, me abraçaram, estavam ali do meu lado, me apoiando, junto com a minha família. Eu louvo a Deus pela vida de todos. E eu senti na pele, irmãos, quem, assim, realmente se preocupava comigo, né, com a minha família, porque a gente foi muito abraçado. Mas também teve aqueles que se afastaram um pouquinho, achando que o que eu tinha era contagioso. Mas não era. Então, irmãos, eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir alguém para minha vida? Eu tenho vontade de casar, de ser mãe, eu amo criança. E eu tinha esse pensamento, mas as coisas só acontecem no tempo que Deus permite, né? E com o passar do tempo, irmãos, eu conheci o Jorge, né? Que é meu esposo. O Jorge também passou por umas situações difíceis de saúde, né? Meu esposo teve meningite quando era pequeno, ela deixou algumas sequelas nele, né? Sequelas na audição, na fala, mas ele é trabalhador, servo de Deus. Deus colocou ele no meu caminho, na minha vida. E a gente casou em 2006, né? Inclusive, dia, dia 22 de abril, faz 18 anos que a gente casou. Para a honra e glória do Senhor. Obrigada, Deus. E assim que eu casei, irmão, eu já casei querendo ser mãe, né? Tive um casamento lindo na congregacional. Pastor Hélio fez meu casamento. Os irmãos lá da congregacional, a qual era ovelha de lá na época, né? Eles se juntaram para fazer meu casamento, né? Louvo a Deus pela vida de vocês que me abraçaram, abraçaram a minha família, né? Naquele momento que foi tão especial na minha vida. Foi um casamento lindo, irmão. Tive muito apoio da igreja, da minha família, de amigos. Eu já casei querendo ser mãe. Mas devido ao que aconteceu comigo, né, de eu ter passado por quimioterapia, eu fiquei preocupado que isso poderia atrapalhar um pouco, né? E o Jorge também, devido a ter passado, né, por uma meningite quando era criança, devido a ele ter ficado com algumas sequelas, a gente ficou preocupado. Então então fizemos exames, né, irmãos, para poder ser pais. Eu estava tendo muita dificuldade de engravidar, muita mesmo. E poderia ser, né? Devido a eu ter passado pelas quimioterapia, eu não sei. Eu não sei explicar os detalhes, eu só sei que eu não conseguia ser mãe. E meu esposo fez exame também, infelizmente deu que ele não podia ser pai. E foi muito difícil, irmãos, pra gente. Foi muito difícil mesmo. Cada chá de bebê que eu ia, meu esposo me emprestava um ombro em casa para eu chorar. Ao mesmo tempo que eu me alegrava com aquela mãezinha, né? Que estava com o seu bebê, eu desejava muito eu ter o meu bebê. E eu já estava, né, casada já há um tempinho e não tinha filhos. Mas entregamos nas mãos do Senhor, né? Porque se fôssemos fazer o tratamento que era para fazer na época, para ser pai e mãe, a gente não ia ter condições. Então entregamos nas mãos do Senhor, irmãos. Mas o desejo de ser mãe era muito grande. O desejo do meu esposo também de ser pai era muito grande. Até que chegou um determinado momento, né? Meu paizinho Zeilton, ele ficou doente e eu me juntei à minha família para cuidar dele naquele momento, né? Junto com as minhas irmãs, com a minha mãe. Aí deixei um pouco esse desejo de ser mãe um pouquinho de lado, né? Para me dedicar ao meu pai, para ajudar minha família a cuidar dele. Porque, na verdade, Deus também não opera na ansiedade, né? É tudo no tempo dele, do jeito dele. E eu lembro que uma vez eu estava na praça da cidade,
aqui no município de Rio Bonito que eu moro, no Rio de Janeiro. Eu estava na pracinha, eu estava triste, devido à situação do meu pai, que estava com câncer, né? Meu pai tinha se curado de um câncer na próstata, mas infelizmente depois, né, surgiu um câncer no pulmão e agora estava na boca, e a gente estava sofrendo muito com aquela situação, né? Graças a Deus que a minha família eram servos do Senhor, e isso também nos ajuda muito, a fé nesse momento ajuda muito. Mas eu estava na praça de Rio Bonito triste devido à situação do meu pai, pensando nele, e veio uma serva do Senhor, irmão, em minha direção e falou bem assim: olha, Deus manda te dizer que ele está levando uma vida, mas está deixando outra. Não foi fácil. Na hora eu, na hora eu não entendi o que aquela serva de Deus queria dizer. Eu não conhecia ela, não sei quem é, mas foi enviada de Deus para falar comigo que Deus estava levando uma vida, mas deixaria outra. Na hora eu não entendi. A minha cabeça só estava na saúde do meu pai, porque a família quer que o ente querido fique aqui, né? Com a gente, o máximo que Deus possa deixar para a gente poder estar junto nessa terra, né? Mas as coisas acontecem de acordo com a vontade do Senhor. A gente fez tudo o que podia pelo meu pai, para ele poder ficar bem aqui, né? De saúde, tudo que estava ao nosso alcance. Mas chegou um momento que a medicina não podia fazer mais nada por ele. E a gente entregou nas mãos do Senhor. O Senhor cuida do meu pai. A gente entregou nas mãos do Senhor porque o sofrimento estava muito grande. E os médicos já fizeram tudo o que poderiam por ele. Até que em 2009, né? Deus recolheu meu pai. Deus levou meu paizinho armado para morar com ele. Zeilton, né? Foi morar com o Papai do Céu. Foi um sofrimento muito grande para nós porque a saudade, né? A saudade dói. Foi muito difícil, irmão, muito difícil mesmo. Só quem passou, né, por esse momento de perder um ente querido sabe a dor que é. Mas nessa hora a fé ajuda muito e Deus nos deu força para a gente continuar. E passou, né, algumas semanas, né? Na verdade, não chegou nem a um mês que meu pai tinha partido para o Senhor, eu comecei a passar mal. Aí meu esposo falou: amor, vai no postinho fazer o teste de gravidez. Você pode estar grávida, sua menstruação está atrasada. Aí eu falei: eu não vou não, as meninas estão cansadas de me ver. Sempre que a minha menstruação atrasa, eu corria pro posto e dava negativo. Elas estão cansadas de me ver, eu não vou não, porque vai ser mais um teste que vai dar negativo. E meu esposo insistindo: vai no postinho, você tá passando mal. Aí eu fui no postinho. Irmãos, quando eu fiz o teste de gravidez, que deu positivo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, só faltou pouco soltar foguete naquele posto. Porque a equipe que trabalhava ali na época, né, em 2009, eles me conheciam por eu ser paciente do posto e por eu estar indo lá com frequência fazer teste de gravidez. E esse deu positivo, eles conheciam a minha história, sabiam do meu desejo de ser mãe, comemoraram comigo, glória a Deus. Eu engravidei do Davi, irmão, em 2009, mesmo ano que meu pai partiu, né? Na verdade, eu estava com o Davi no ventre e eu não sabia. Aí eu lembrei daquela senhora que Deus usou para falar comigo na pracinha, né? Dias antes do meu pai partir. Que Deus estava levando uma vida, mas estava deixando outra. Ou seja, Deus levou meu pai para morar com ele e tinha deixado o Davizinho no meu ventre. Eu fiquei muito feliz mesmo, irmão, por ser mãe. Davi nasceu com saúde, graças a Deus por isso. Eu só fiquei triste, irmãos, por meu pai não ter tido a oportunidade de conhecer ele em vida. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? A gente não pode questionar os planos de Deus. Eu louvo a Deus que Davi nasceu saudável, com saúde. E um tempo depois, né, veio Samuel. Glória a Deus. Atualmente eu sou mãe do Davi, de 14 anos, e do Samuel, de 8 anos. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. São bênção de Deus na minha vida e na vida do meu esposo Jorge. São bênçãos de Deus. Não há impossível para esse Deus. Quando existe uma fé dentro da gente, né, que nos faz acreditar que tudo vai dar certo, que vai acontecer no tempo do Senhor. Enquanto eu estava ansiosa para ser mãe, né, eu
eu não conseguia ser mãe, porque Deus também tem os seus meios de agir. Mas quando eu deixei um pouco a ansiedade de lado para cuidar da saúde do meu pai com a minha família, Deus agiu, né? Eu quero te dizer, a ansiedade muitas vezes atrapalha o agir do Senhor. Mas eu quero dizer para você, confia no Senhor. Creia que assim como Ele fez essa grande obra na minha vida, ei, eu fui curada de câncer no sangue, leucemia, glória a Deus, eu estou viva para a honra e glória do Senhor. Sou mãe de 2 meninos abençoados, Davi e Samuel. Assim como Deus operou um milagre na minha vida, eu creio que Ele pode fazer um milagre na sua vida, seja na área da saúde, ou seja em alguma área que você esteja precisando, né, da intervenção do Senhor, da ação do Senhor na sua vida. Irmãos, eu terminei meus estudos depois de casada, né? Porque quando eu era criança eu trabalhava na roça com a minha família e não conseguia terminar os estudos naquela época. Depois que eu casei, meu esposo Jorge me incentivou a voltar para a escola e eu consegui me formar. Isso também é muito bom quando a gente tem o apoio do nosso cônjuge que nos incentiva a estudar, né? Para futuramente ter uma boa profissão. E atualmente, para a honra e glória do Senhor, eu sou funcionária pública, agente comunitária de saúde na Prefeitura Municipal de Rio Bonito, há 4 anos, graças a Deus. Sou formada também em técnica de enfermagem. No momento eu não atuo nessa área, mas futuramente pretendo, se Deus assim permitir. Sou formada também em professora de creche, né? Atualmente na igreja eu congrego no Centro Evangelístico Internacional de Boa Esperança. Pastor Lucas Barbosa, que é meu irmão, meu pastor. Deus abençoe ele e a família dele. Eu sou diaconisa da Casa do Senhor, professora da escola dominical, uma das líderes do Ministério Infantil da minha igreja. Atualmente eu trabalho com as crianças, né? Um ministério que eu amo e tenho me preparado para fazer o melhor para o Senhor. Eu tenho feito alguns cursos, né, para poder cada vez mais fazer o melhor para Deus em relação ao Ministério Infantil. Já tenho alguns certificados e atualmente também estou fazendo mais alguns cursos, porque para Deus a gente tem que fazer o melhor, a gente tem que procurar mais conhecimento, né? Claro, primeiramente através da palavra dele e de alguns cursos aí abençoados que Deus me orientou a fazer para mim fazer o melhor no Ministério Infantil a qual eu estou atualmente. Então eu queria te dizer que a minha vida hoje se resume a gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele fez por mim. Eu não posso esquecer também, né, que eu também tive muito apoio da família do meu esposo, a minha sogra Selma, meus cunhados, né? Eu louvo a Deus pela vida deles, que eles também fazem parte da minha vida, da minha história, das minhas conquistas, né? Porque quando um torce pelo outro, quando um quer o bem do outro, quando há uma união, isso é muito bom. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, né? Minha mãe Zenilda, minha irmã Leini, Tininha, Lucas, enfim, todos, meus sobrinhos, meus cunhados. Eu louvo a Deus, porque é muito bom quando a gente tem uma família que nos apoia, que está conosco ali no momento que a gente mais precisa. Claro que não existe família perfeita, né? Só Jesus é perfeito. Existem opiniões diferentes acerca de determinados assuntos, mas quando o assunto é união, é ajudar o próximo, é ajudar a família, a gente está junto. Então, louvo a Deus pela vida da minha família, da minha igreja. Eu queria te dizer, eu não sei em qual momento da sua vida que você está vivendo, eu não sei em que área você precisa de uma intervenção do Senhor, de uma ação, seja na saúde, seja na vida familiar, sentimental, ou seja uma porta de emprego, ou se você tem buscado a salvação de um familiar. Eu queria te dizer que através dessa cura que Deus fez na minha vida, né? Hoje a minha família inteira serve ao Senhor, né? Essa minha cura também tipo assim, serviu para isso. Como eu falei anteriormente, né? A gente conhecia Jesus através da minha irmã Tininha, que colocava hinos em rádio, evangélicas, orações para a gente ouvir, mas passamos a servir Ele, a mesma a servir a Jesus depois que eu fui curada. E hoje a minha família inteira serve ao Senhor. Eu louvo a Deus por isso. Gratidão a Deus por todos os seus feitos. Muita gratidão mesmo. Não há impossível para esse Deus. Não há impossível para esse Deus. Siga em frente, não desista. Só existe um Deus que te ama, que cuida de você. Acredite. Acredite que Ele é contigo. Acredite que você vai vencer. E eu resumo, né?
o meu testemunho em uma frase: gratidão a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Amém.